Lucas capítulo 2. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. Ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Um certo homem, um empresário de renome e de grande sucesso, chamou o seu filho e lhe disse: "Você já atingiu a idade necessária para começar a trabalhar. E eu quero que você se apresente na nossa empresa para que você possa então começar a sua carreira profissional." Dias após, o filho deste homem foi à empresa e, para surpresa dele, ele, ao começar o trabalho, descobriu que ele não começaria sentado à mesa do seu pai, mas sim começaria trabalhando naquilo que nós chamamos de chão de fábrica, na linha de produção, entre as pessoas mais simples da empresa. O jovem não começaria por cima, mas sim por baixo. E assim foi. Ele aceitou o desafio e foi construindo uma sólida carreira profissional até atingir o grau mais elevado da empresa. Com isso, o pai daquele então jovem mostrou a ele que a vida não deveria ser fácil, e para que ele pudesse entender a grandeza de toda aquela empresa, ele precisava começar de baixo. Este mesmo jovem, que depois se tornou um homem, casou-se e, semelhantemente ao seu pai, se tornou um homem de sucesso, um empresário de sucesso, diz que isso, ou essa atitude do seu pai, foi determinante para o seu sucesso. Quando nós examinamos a palavra do Senhor, nós encontramos esse texto escrito pelo evangelista Lucas, que nos mostra o deslocamento de José, de Maria, que naquele momento estava grávida, para uma outra região, a fim de obedecer a um decreto do imperador à época, a fim de que eles pudessem passar pelo censo ou pelo recenseamento. Desde tempos antigos, é assim que os governantes sabem qual é o número de pessoas que está debaixo do seu governo. E José e Maria vão para essa localidade a fim de passar pelo censo. E lá chegando, diz o evangelista Lucas que Maria começa a sentir as contrações que são inerentes à mulher que está prestes a dar à luz. E então ela finalmente dá à luz. Mas o texto nos diz que após o seu nascimento, o filho de Maria e de José, que é Jesus Cristo, ele vai ser colocado não numa cama confortável,
nem num local muito agradável. Onde é que ele vai ficar? Ele vai ser colocado numa manjedoura. E o que vem a ser uma manjedoura? A manjedoura era uma espécie de uma caixa onde os donos dos animais, eles colocavam o alimento para que esses animais domesticados pudessem se alimentar. Então é nesta caixa que Jesus, após o seu nascimento, vai ser colocado. Obviamente, quando a gente pensa que estamos falando do Filho de Deus, do Senhor e do Salvador, é inevitável a gente ficar espantado com o fato de que este Jesus, o Filho de Deus, não vai nascer em palácios, não vai nascer em mansões, não vai nascer em meio à realeza daqueles tempos. Ele nasce em um lugar muito humilde e vai ser colocado nos seus primeiros dias em um lugar igualmente humilde. Com isso, o texto já nos dá pistas ou sinais a respeito das características que vão marcar o ministério do Senhor Jesus quando ele atingir a idade para ser um rabino itinerante. O Filho de Deus vai crescer em meio às pessoas humildes, às pessoas simples, às pessoas pobres. Quando então ele atinge os seus 30 anos e começa o seu ministério como pregador da palavra de Deus, se deslocando de uma região para outra, às vezes na Galiléia, às vezes na Judéia, Jesus tem como objetivo prioritariamente anunciar a palavra de Deus para os humildes, para os simples, para os marginalizados, para os esquecidos, para os ignorados. Lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, nós encontramos a seguinte passagem no capítulo de número 9. Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Note que o profeta Isaías, há aproximadamente 600 anos antes do nascimento de Jesus, já vai falar a respeito da Galiléia, essa região pouco privilegiada, que pouco recebia a atenção. E é lá que Jesus vai construir e vai desenvolver o seu ministério, numa região que, de acordo com o profeta Isaías, era desprezada, era marginalizada. Mas esse mesmo profeta Isaías diz que o Deus Todo-Poderoso faria com que, nessa região de sombras e de morte, nasceria ou surgiria uma grande luz. E esta grande luz, evidentemente, é Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, atualmente, lermos esses textos traz um grande consolo, conforto e encorajamento para todos nós. Porque podemos perceber que Jesus sempre teve um olhar carinhoso para aqueles que são os humildes, os pobres e os necessitados. Por isso é que nós podemos dizer que
Embora as autoridades, os poderosos, pareçam não se preocupar ou não se preocupem de fato e de verdade com aqueles que são pobres e necessitados, o mesmo nós não podemos dizer que ocorre com o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele se importa com o simples, Ele se importa com o humilde e Ele se importa com os necessitados. Há razões para você que é pobre, é necessitado e é humilde se alegrar, porque Jesus foi enviado a priori ou num primeiro momento para anunciar a salvação para você. Alegre-se no dia de hoje por você estar ouvindo esta mensagem, porque o Deus dos humildes, dos pobres e necessitados continua a olhar para eles nos dias de hoje. Por isso, nunca se esqueça, Ele sabe qual é a nossa condição e do que nós realmente precisamos. Pois um dia, Ele esteve numa manjedoura, Ele cresceu entre crianças humildes, viveu entre famílias igualmente humildes e anunciou o Evangelho do Reino de Deus para tantas e tantas pessoas humildes. O Evangelho é para você, foi anunciado para você, para alcançar você, para salvar você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer neste momento pela Tua Palavra, que nos revela que Jesus veio para anunciar a Sua Palavra prioritariamente aos pobres e necessitados. Senhor, e que essa mensagem alcance o coração de todas essas pessoas que nos verem e que nos ouvirem, para que eles saibam que Deus não se esqueceu delas. O Senhor não se esquece dos pobres, humildes e necessitados. Alcança, Senhor, esses corações, traze-os para a Tua presença e confirma a Tua obra no meio dessas pessoas. É no nome de Jesus que nós oramos e também já te agradecemos. Amém. E antes de você ir embora, inscreva-se em nosso canal. Não se esqueça também de ativar o sininho, as notificações, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos aqui da Igreja Primitiva da Graça. E o preço para você assistir esse vídeo, sabe qual é? Só deixar o seu joia, o seu like aqui no nosso canal do YouTube. E, por fim, não esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.